estamos vivendo a quarentena que antecede o domingo da Páscoa, o domingo de ressurreição. Hoje é o 9º dia desta quarentena e eu vou dar continuidade à leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 46 ao 49, quando Jesus fala do 9º mandamento. Ele disse assim: "E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante." Vamos parar aqui nesse versículo 47. O Senhor Jesus, nesse 9º mandamento, ele mostra para mim, para você, para todos, que independentemente da nossa posição eclesiástica, da sua posição na igreja, na sua religião, independentemente do seu nível de informação, tenha você muita ou pouca informação bíblica, que independentemente de quem quer que seja, se a pessoa diz Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que ele manda, quer dizer, não pratica os seus ensinamentos, essa pessoa não é serva dele, ainda que o chame de Senhor, porque não basta você chamá-lo de Senhor, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Nem todos que falam, fazem, mas todos que fazem podem falar. Vou repetir. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, eu te amo, eu creio em ti, o Senhor é tudo para mim, Jesus é o meu Salvador, são servos, são de Deus, são realmente filhos do Altíssimo. Mas todos que obedecem ao Senhor Jesus, que obedecem aos seus ensinamentos, às suas orientações, então estes, ainda que não digam com a boca, Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, eu sou teu servo, Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, esses estão provando, com a sua obediência à palavra de Deus, que são servos do Altíssimo, que são filhos ou filhos de Deus. E o Senhor Jesus disse que a pessoa que ouve a palavra dele e não as guarda, quer dizer, não as obedece, veja o versículo 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica a palavra dele. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, com força, a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, o Senhor Jesus faz uma analogia, ele faz aqui, neste mandamento, ele faz uma comparação, que a pessoa que ouve a palavra dele e obedece é semelhante a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Diz aqui ele, cavou bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. Aqui, ó, sobre a rocha. E quando veio a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, não a pôde destruir, porque ela estava fundada sobre a rocha. Quando a casa está fundada sobre a rocha, então não há tempestade, não há vento, não há nada que possa derrubá-la. No nosso caso, o ser humano, quando você obedece à palavra de Deus, quando você se sujeita às orientações, aos mandamentos do Senhor Jesus, como este, o 9º mandamento do Senhor Jesus, então você pode ser perseguido, você pode sofrer a dor da traição, você pode ser injustiçado, podem diagnosticar uma doença incurável em você, pode você se endividar, pode você sofrer a dor do abandono, mas nada nem ninguém consegue lhe destruir. Não tem problemas, os problemas existem, os problemas surgem, mas você os supera por meio da fé, você vai para o altar, você vive de fé em fé, você vence a injustiça, você vence as tentações, você vence o mal, a praga, a maldição hereditária, seja o que for que esteja tentando lhe destruir, não consegue. Porque como você obedece à palavra, você está fundamentado sobre a rocha. E então você vence. Agora, mas o que ouve e não pratica, olha só, a pessoa ouviu a mesma palavra, é o mesmo Jesus,
mas não obedece, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, quer dizer, a chuva, a tempestade, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Veja que a vida daqueles que conhecem a verdade e não praticam é pior do que a vida daqueles que não conhecem a verdade. Já reparou isso? Já reparou que é uma vergonha a vida daqueles que se intitulam de Deus, mas que não obedecem a sua palavra em comparação com a vida dos incrédulos? Tem incrédulos vivendo menos pior do que muitos crentes. Por quê? Porque o crente sabe, o evangélico, a pessoa que tem acesso à palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que sacrificar, sabe o que tem que praticar, mas não faz, por causa do orgulho, da desobediência. Na verdade, por causa da incredulidade. E, consequentemente, é grande a sua ruína, é grande a sua destruição, é grande. Porque os que estão lá fora perdidos, que desconhecem a palavra de Deus, fora da igreja me refiro, esses não sabem o que fazer. Mas quem está dentro da igreja, ouvindo a palavra e não obedece, esse sabe, mas não quer. E, consequentemente, as consequências são piores, porque os encostos, os espíritos malignos sabem que esta pessoa é conhecedora da palavra e até pregadora dela, mas não é praticante. Então, eles vão com força, como disse Jesus. Os espíritos, quando um espírito é arrancado de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, buscando um outro corpo em quem habitar. Não achando, ele volta para onde ele saiu, para a casa antiga, aquele corpo. E achando vazio, e quando que a pessoa é vazia? Quando ela não obedece à palavra. Quando você não obedece à palavra de Deus, você é vazio do espírito da palavra de Deus. Então eles trazem 7 espíritos. Ele vai e traz 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por isso você vê pessoas que se intitulam de Deus, mas de Deus não tem nada. E por quê? Porque não praticam a palavra de Deus. Meu amigo, guarde esse 9º mandamento do Senhor Jesus. Não basta saber, não basta ler, não basta ouvir, não basta falar. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. E quando eu faço, eu edifico a minha vida sobre a rocha e não há problema, não há injustiça, não há perseguição, não há mal que me possa vencer. Espero que tenha lhe ajudado. Amanhã voltaremos com mais um mandamento do Senhor Jesus.